Então vamos, nesses instantes, tranquilizar os nossos corações, unir os nossos pensamentos e ideais no mesmo propósito, no mesmo objetivo de aprendizado, de crescimento espiritual, de renovação das nossas forças, agradecidos a Deus pela bênção da vida, agradecidos ao nosso Mestre pelo seu exemplo, pelo seu Evangelho, e agradecidos por esta equipe espiritual que coordena este trabalho, que está conosco já há tantos anos e que agora possamos retomar no ano de 2026 com a mesma perspectiva de estarmos juntos do Cristo, de nos aproximarmos dele nos finais de semana, reunidos, para que assim possamos aos poucos aprender com ele, possamos ampliar as nossas capacidades de sentimento, de ação, para nos transformarmos em discípulos, em verdadeiros amigos que trabalham também, levando suas palavras e suas ações onde quer que estivermos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade bendita. Que o nosso irmão Everton possa ser amparado e que ele possa trazer para nós seus estudos e as suas conclusões. Obrigado, Senhor. Gente, tá muito baixinho para mim. Oi, Vivi. Boa noite. Por mais que chegou aqui a Carla. Tudo bem, Carla? Boa noite. Tá Tudo muito jóia. baixinho. Quase não estou ouvindo vocês, mas se eu fizer bastante força, eu consigo. Bom, toda série que eu assisto, ela, quando fica meio um tempo assim e tal, ela faz nos últimos capítulos, faz um resumo, né? Então, a ideia é fazer um pequeno resumo aqui do que a gente estava vendo, até porque a gente ficou um bom tempo, né, sem estarmos juntos. Então, eu vou compartilhar aqui e a gente. Minha tela aparece aí. Apareceu, Everton. Tá. Então, a gente está vendo a passagem de Jesus, 8:40 e seguintes, é a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com fluxo de sangue ou a mulher hemorroíça. Então, eu vou ler tudo para depois a gente está bem no finalzinho dela. Eu vou ler tudo para quem perdeu ou para quem não se lembra exatamente, ver o que que a gente está estudando. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Pausa. Voltou de onde? Lá de Gadara, quando Jesus cura o gadareno. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante dele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz.
Estando ele ainda falando, chegou do príncipe da sinagoga dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Bom, aqui a gente tem a passagem inteira, desde a volta de Gadara até chamado para cura da filha da, do sacerdote, do príncipe da sinagoga. No caminho, a cura da mulher com fluxo de sangue, nós já vimos o 12, né? A mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue, a filha de Jairo tinha 12 anos, né? Ela toca na orla da, da roupa de Jesus, o talit, né? E ela toca num lugar que remetia à lei, né? Não remetia à pessoa. Então ela é curada pela lei. E e ela toca na orla e Jesus sente, né, aquele toque, porque é um toque diferente. Nós já vimos isso tudo. A mulher se cura, ela se declara. Eu estava. Será que já todo mundo está aqui? Posso retomar? Everton, só uma coisinha. Verifica se tá gravando a tela. Eu não vi quem falou. Ah, não, era para verificar se tá gravando a tela, mas eu já verifiquei, tá gravando sim. Vinícius, Eliane, boa noite. Posso retomar, né? Posso, meninas? Sim, bora lá. Pode. Tá. Toda essa passagem, ela é muito bonita, né? Essa interação daquela mulher que crê em Jesus, a humildade dela de achar que não precisava nem tocar em Jesus, bastava tocar no talit, é muito significativo. Enquanto ele faz essa cura, né, há essa pausa aí no trajeto, chega alguém e diz para que Jairo não incomodasse Jesus, porque a filha dele havia morrido. E Jesus fala para ele, crê somente, né? Que ela será salva. Essa parte o Bruno fez para nós. O que a gente vai ver hoje é essa parte aqui, ó. Vamos ver quanto que a gente consegue, que diz assim, ó. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. Esse é o 51, que é o nosso principal mote hoje. No 52 fala: E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E talvez o 53 que diz: E riram-se dele, sabendo que estava morta. Sei, não vai dar. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos aqui, ó, vou voltar para vocês verem. E entrando em casa, ele não deixa ninguém entrar, exceto o pai e a mãe da menina. Pedro, Tiago e João. Para quem é bem do comecinho do estudo, vai se lembrar que nós iniciamos o estudo vendo a vida de cada um dos apóstolos, até a vida de Jesus, mais a vida de Maria, João e Maria de Magdala, cujo estudo foi tão inspirador que a Clarinha sugeriu para que nós adotássemos o nome
do nosso NEP, né, de Maria de Magdala. Então, lá no começo, há 5 anos, nós estudamos esses personagens, mas faz tanto tempo e a gente tá tão diferente hoje que eu achei que valia a pena nós termos um novo olhar, né, revisitar a vida desses três, assim, falar alguma coisa dele e ao final entender por que é que esses três apóstolos se destacaram no colégio apostólico. O que que faz com que esses três personagens fossem muitas vezes do círculo íntimo de Jesus, dentro do círculo íntimo, eles eram do mais íntimo. Qual é a personalidade, que traço marca esses espíritos para chegar nesse ponto? Então, aqui, Pedro, João e Tiago. As imagens aí estão trocadas, né? Pedro é o da esquerda, João é o da direita e Tiago é a imagem do centro. É claro, gente, que a gente não. Essas imagens são as imagens que se consagraram na tradição cristã. Nós não sabemos como é que eles eram exatamente, se era assim, se não era e tal. Isso é inspirado na personalidade dos três e nos relatos que chegam até nós na tradição cristã. Tudo bem até aqui? Críticas, reclamações? Miriam, boa noite. Agora que eu vi que você chegou, tá fechado aqui para mim. Everton, eu, Bom, eu tinha visto ano passado que há outras passagens, eu não me recordo de cor, mas há outras passagens que os três estão sempre presentes, né? De fato, é chegaremos recorrente. lá. Ah, legal. Então eu não vou nem comentar. Chegaremos lá. Bom, então vamos então en passant aqui, ó. Pedro, qual que foi o papel de Pedro nesse colégio? A liderança e a fundação da Igreja de Jesus. Não é a Igreja Católica, né? Mas a igreja como comunidade, como grupo. Quando nós estudamos a o Ato dos Apóstolos, a história do cristianismo, mas nós que temos o privilégio de ter acesso aos romances de Emmanuel, em especial Paulo e Estevão, nós vemos claramente a ascendência moral, a liderança que Pedro tinha em relação a todos eles, inclusive, inclusive em relação a Paulo. Mesmo quando Estevão está presente na casa do caminho, e Pedro e Estevão foi um espírito assim admirável pela sua cultura, pelo seu coração, então ele se destaca no verbo, na fala, mas mesmo assim Pedro não perde o seu papel de líder, de inspirador de todos. E a ponto de quando vai haver a prisão de Estevão e também de Pedro, os, aquelas pessoas que eram atendidas pela Casa do Caminho, eles se cercam, né, de Pedro e fala, Paizinho, não nos deixe. E um deles, que havia sido um homem de destaque, estava ali naquela situação, ele diz para Paulo, de Pedro disputaremos a própria sombra. Eu acho interessante ele falar isso, de Pedro, disputaremos a própria sombra, porque depois, nos Atos dos Apóstolos, a narrativa de Lucas diz assim: e colocavam os doentes na via para que Pedro, passando a sua sombra, pudesse curá-los. Então, a dimensão desse apóstolo foi tamanha,
que depois disso, para mim, né, que gosto muito do futebol, a metáfora futebolística é sempre muito elucidativa. É como se num time de craques, que eram aqueles espíritos do colégio apostólico, Pedro fosse o capitão, o craque do time. Então, Pedro vai fazer sempre parte do círculo íntimo de Jesus. Bom, Pedro vamos pensar assim, é aquilo que é esperado. Não dava para pensar que fosse diferente. Ele ia estar nessa galera mesmo. Agora, Tiago, que dos três é o que chama mais a atenção por pertencer a esse círculo íntimo. A marca de Tiago na posteridade, o seu testemunho, e ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. E é o único cuja causa da morte consta expressamente do texto bíblico. Lá em Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer que Herodes Agripa manda passá-lo a fio de espada. Então ele é decapitado, né, pela espada, como Paulo vai ser também decapitado depois. A a- o que se extrai disso, né? A fidelidade de Tiago até a sua morte e o exemplo de coragem, porque ele acaba inspirando os demais. A gente sabe que o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, mas o primeiro apóstolo a ser martirizado foi Tiago. Esse Tiago é o que a gente chama de Tiago Maior. Porque na tradição, na história bíblica, e até no próprio Colégio Apostólico, nós temos Tiago menor. E depois, na história, vai haver um Tiago chamado Tiago, irmão de Jesus. Não vamos entrar tudo nisso aí, porque senão nós não saímos do lugar. Mas deu para entender. E o terceiro apóstolo, nesse tempo ainda discípulo, que entra na casa da filha de Jairo junto com Jesus é João. Estou vendo que tem uns inscritos aí no chat, gente. Eu não estou conseguindo acompanhar. Vocês vão me falando aí se tem alguma Eu falei que coisa. o Tiago Maior é o irmão do João, evangelista. É, Tiago maior é o irmão de João e é o terceiro. João é, talvez, vou falar aqui, é o mais amoroso de todos. E é no seu evangelho, no Evangelho de João, que é o quarto evangelho a ser escrito, ele já, né, ao cabo da sua vida, praticamente, ele designa ele mesmo, o discípulo bem-amado, como uma marca, assim, de muita afinidade entre o seu espírito e o espírito do Cristo. João, irmão de Tiago, os dois juntos, é que foram chamados de Boanerges, que significa filhos do trovão. Por que filhos do trovão? Pela impetuosidade do seu caráter, um caráter vibrante, um caráter incisivo, para o bem e para o exagero, para a defesa da lei de uma forma assim, às vezes excessiva. A historicidade do cristianismo vai comparar muito Tiago com Elias, porque Elias também foi muito impetuoso, né, nas suas opiniões, na sua ação, a ponto de sacrificar, né, os discípulos de Baal. Bom, João vai ser marcado pela intimidade com Cristo e o papel de revelação que ele tem na teologia, né? Marcado pelo amor e depois por uma visão apocalíptica, né? Havendo escrito Apocalipse mesmo. Então, esses três vão fazer parte do círculo mais íntimo do apostolado. E lá na frente, eu acho que eu coloco aqui e a gente pode falar, diz assim:
Ó, Pedro, Tiago e João aparecem juntos nos episódios chaves. Na transfiguração, que a gente ainda não viu, né? Então, eles testemunham essa Jesus transfigurado. Nessa ressurreição da filha de Jairo e no Getsemane, os três estavam com Jesus e eles são testemunhas presenciais da chegada de Judas. Eles acompanham o sofrimento de Jesus, o pedido de Jesus para que ele orasse com eles. E nenhum dos três consegue, os três dormem, Pedro, Tiago e João. Bom, enfim, esses três, talvez, penso eu, possa ter muitos outros episódios que eles estavam a sós com Jesus, mas que não chegaram até nós. E esses três, que são muito significativos, ficaram marcados para que a gente entenda que eles ocuparam esse espaço. E Jesus não fala exatamente, né, por que que ele escolheu esses três, mas a teologia, o estudo, né, da historicidade, da tradição, vê nesses três, nesse núcleo, né, um espaço de confiança e preparação para quando o Cristo não estivesse mais entre eles. O Cristo só ficou 3 anos entre os discípulos. Foi um espaço de tempo curto para tudo que ele devia passar. Então, a grosso modo, a gente pode ver a autoridade de Pedro, o testemunho de Tiago e o amor de João, formando uma espécie de trindade aí, né? Um triunvirato, talvez, nesses três discípulos que vão conduzir, levar o colégio apostólico mais adiante, até que houvesse outros que pudessem ombreá-los e tal. Tá. Bom, até aqui, algum comentário? Tudo certo? Murilo, tá tranquilo aí? Tá dando para acompanhar, sossegado? Tranquilo. Tá bom. Everton. Oi, João foi o que acompanhou Maria, né, no Calvário de Jesus, né? foi, nós E vamos. depois ficou com ela, né? É isso mesmo. Vamos ver, eu queria ver um pouquinho da personalidade de cada um. Vamos ver o quanto a gente consegue. Então, uns pontos de reflexão a respeito disso que eu acabei de falar. Não é um favoritismo no sentido de haver um privilégio, mas uma estratégia é, pedagógica, né, para que se formassem ali líderes que posteriormente sustentassem aquela comunidade nascente. Se nós pudéssemos, a gente olhando no retrovisor, olhando daqui para trás, é muito fácil, mas se a gente olhasse daquele tempo para frente, era absolutamente impensável que pudesse haver chance de sucesso num mestre que morre crucificado, que era a morte mais infame, mais humilhante, mais degradante, e todos os seus principais seguidores eram pessoas extremamente simples. Esses três que eu acabei de falar eram todos pescadores. Os três eram pescadores. Então, a gente pensa assim: tem um plano muito maior, que conduz, né? Porque só por aquilo, nos confins do império, nas pessoas mais simples que poderia haver, não fecharia a conta. Bom, a escolha desses três, ao mesmo tempo, mostra, né, espelha uma intimidade com Jesus e traz mais. Quem tem intimidade tem responsabilidade. Quem recebe mais com a revelação assume também um compromisso maior. Numa frase que quem é espírita há muito tempo já cansou de ouvir: a quem é muito dado, muito será pedido. Não é isso, Gi? Se eu fosse deve ter algum nome aí, talvez o Bruno me ajude. Se eu fosse um cara dos quadrinhos, né? É o que o tio Parker fala pro Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Esses homens não tinham poderes na dimensão de um X-Men, de um super-herói, mas que eles podiam muito, eles podiam. Eles podiam. Quando a gente vai estudar a história desses espíritos, as coisas que eles foram capazes de fazer, por exemplo, quando se apresenta aquele menino endemoniado e o pai fala: Eu apresentei para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí Jesus cura, né? O jovem. E depois Pedro e os discípulos falam: Jesus, mas por que a gente não conseguiu? E ele, é falta de jejum, né? Jejum, né? Naquele momento eles não conseguiram. Só que mais adiante, a sombra de Pedro era capaz de curar. Bom, eu tinha colocado aqui até para a gente às vezes ouvir a música, mas depois eu pensei, Claudinha, ela é muito longa, é linda, né? Mas eu acho que vai tomar muito nosso tempo. Eu trouxe a letra e a gente vai batendo bola só para explicar um pouquinho da biografia desse aqui pela imagem. Vocês estão vendo aí, né? Que é Pedro, né? Tá até na capa do livro de Pedro. A letra diz assim, ó. Depois eu mando no grupo aí vocês ouvem. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, será Cefas, pedra. Bom, esse é o encontro de Jesus com Pedro. Pedro, né? Simão, né? E Jesus vai chamá-lo assim, né? De pedra, no sentido de meio controverso, mas naquilo que é mais vulgar, mais comum, sobre aquela pedra, sobre aquela. Como é que chama a expressão? Pedra de. Pedra angular. é, Pedra angular. Angular. E erguerei minha igreja. Mas muitas interpretações falam, não, a pedra era o Cristo, era a sua doutrina, né? Mas é certo que Pedro ocupa um lugar central de liderança naquele colégio. Então, é Jesus dizendo: deixa de pescar os peixes e vem comigo, que eu te farei um pescador de homens. E onde a agonia do vazio medra, quer dizer, onde a angústia, né, frutificarás a mitigar a fome. Então, esse encontro primeiro. Aí, o poeta, o escritor, vai mudar um pouquinho, ele fala: Quero ir contigo, mas receio as águas. Vendo uma passagem que nós estudamos aqui, que quando Jesus acalma a tempestade. Não, a gente só viu Jesus acalmando a tempestade, né? É isso mesmo. Ainda vamos ver Temo ele. afundar enquanto vais andando. Essa interação dele com Jesus. Se no horto já pressente tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Aqui é uma referência a quando eles não puderam, no Getsemane, velar com Jesus. Então ele fala, no horto, Jesus já sentia o momento do seu martírio e pede que eles fiquem em oração, mas Jesus sai quando volta eles estão dormindo. Aí acorda eles. Aí ele sai, volta, tá dormindo de novo. Então é Pedro dizendo: Eu não pude velar com o Senhor. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Na verdade, é uma secla do sumo sacerdote chamado como é que é? Já vou lembrar o nome dele já. Melcom, né? Melcom. Melqui- Malcolm, né? Malcolm. Malcolm. Melquisedeque. Ah, desculpa. E, e quando ele chega, Pedro toma da espada e corta a orelha daquele seguidor do sumo sacerdote, né? Então ele fala assim: se não bastasse eu ter feito aquilo, ter dormido na hora do testemunho, ainda quando chega os homens eu corto a orelha. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo, que é o canto
o som da ovelha, né? Balindo negação, porque logo depois ele vai negar, quer dizer, ele fez é, barba, cabelo e bigode. Ele dorme, ele bate no Malcolm e depois ele nega Jesus 3 vezes. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Aí é o Cristo. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas? Uma referência à negação anterior, né? Que ele fala que Pedro ia negar. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. E aí, como num crescente, ele vai dizer: não, eu não mereço essa distinção, porque depois da sua morte, martírios são troféus. E o escritor, o autor vai dizer: e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Não sei, gente, se ficou muito. Se eu mais confundido que esclareci. Dá um feedback aí. Deu para entender essas referências ou ficou muito vago? Achei ótimo. Dá para entender? Tá bom. Gostei do joinha aí, Tânia. Bom, esse é Pedro, que é o mais conhecido. O Tim e Vanessa tem uma outra canção que eu vou usar como referência para falar. Prendeu, né, Claudinha? Para falar de João. E é talvez o mais fácil de gostar, da gente gostar. Esse espírito ele é tão grande que mais de 11 séculos depois, né, ele volta na figura doce do apóstolo, né, de Assis, como Francisco de Assis, vai nascer Giovanni na Itália e depois como Francisco. E o Tim Vanessa fez uma música chamada Chamas. Vamos bater bola com ela, ver se a gente consegue entender. Então começa com o autor como se fosse João falando. Desde que o vi, me sinto arder em chamas. Me chamas. Sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz, e um sol de ternuras rompendo o Tabor. Então, quando há o chamado de Jesus, João se sente inquieto. Ele que é Boanerges, ele que é filho de trovão, ele queima. Me sinto arder em chamas. Tu me chamas, né? Então, sou teu pescador. Eu não sou mais pescador de peixes, né? Eu sou pescador de homens. Vi tuas curas, acho tão lindo ele falar branduras na voz, como a dizer que que a entonação, a fala de Jesus deve ter sido uma coisa extraordinária, né, Carla? Deve ser uma coisa assim, porque tem gente que fala de uma forma que a gente fica apaixonado no jeito que a pessoa fala, não tem? Você imagina Jesus falando. O que que foi isso, né? E aí ele fala: deixei meu pai, porque ele era funcionário do pai, ele e o irmão Tiago. Meu mar, o pequeno mar da Galileia, meu cais. Deixei isso tudo e busquei meu lugar junto a ti. Ele era uma criança. Para os nossos padrões de hoje, ele era uma criança. O amor demais, a marca do amor, me fez capaz de curar em teu nome, Rabi, mestre. E aí é Jesus dizendo: filho do trovão, deita a tua cabeça sobre mim. Nas representações da Santa Ceia ou da Última Ceia, João está recostado a cabeça no peito do Cristo, um sinal de extrema intimidade, ternura e amor. E aí o episódio que a Hebe falou para nós, né? Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz.
João, vale lembrar, é o único dos apóstolos que acompanham Jesus no momento da crucificação. E quando Jesus o vê do lado de Maria, Maria vendo o filho naquela situação, ele vai falar: Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E nos conta, irmão X, que efetivamente depois, lá em Éfeso, ele vai cuidar de Maria, né? Vai ficar com ela até o finalzinho, que é uma coisa Recomendo espetacular. fortemente a leitura do último capítulo do Boa Nova. 30, capítulo 30, 30 meu de A preferido. Boa Nova. Sim. Não pode não ler esse capítulo, gente. Todo mundo tem que ler. Tem jeito de ser mais bonito que aquilo, nada. É uma coisa. E aí o autor responde: Sou apenas João, o trovão apacentado. Acho tão lindo ele falar isso. Minha dor serenou, né? Testemunharei por ti, seja onde for. E ele testemunha, porque ele vai até o final. Ele é o único dos apóstolos que não é martirizado. Vai morrer de morte morrida mesmo, né? Com em torno de 100 anos. E aí, no finalzinho da música, vai dizer, Jesus dizendo: Não te queimarás no óleo que ferver por mim, porque diz a tradição que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente e não morreu. Pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens, porque ele tem o seu evangelho e tem o Apocalipse. Chamas e chamas, chamas, me chamas. E aí, no finalzinho, o último versículo do Evangelho de João: Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Bom, isso aqui é tão bonito que fica até difícil de da gente resumir, mas isso aqui é a tentativa da gente explicar por que esses três apóstolos o acompanham. E agora falta Tiago. Aí ele aí. Eu vou só pausar um pouquinho ele. Tiago Maior. Ó, as informações que nós temos de Tiago, como não tem, Tim e Vanessa ainda não fizeram uma música para ele, né? Tive que colocar em termos de estudo mesmo. Impulsivo, enérgico, né? Tal como seu irmão, né? Ele, muitas vezes, essa impulsividade ela é desequilibrada como qualquer impulsividade, né? É ele que, quando passa pela Samaria e os samaritanos não recebem Jesus e seu grupo, ele vai até Jesus e os dois, né? E fala: Senhor, quer que mandemos descer fogo sobre eles? Então, sim, é o jeito que ele queria tratar aquelas pessoas, né? Pensa, tem um traço de ambição, porque Salomé, sua mãe, pede para Jesus ah, um lugar à sua direita e à sua esquerda no trono daquele reino que Jesus ia fundar. E Jesus vai responder: Mas podereis beber do meu cálice? E João e Tiago responderam: Sim, podemos. E ele fala: Podeis beber do meu cálice, mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim escolher. Eu acho que isso o Cristo falar, não compete a mim escolher. Como assim? Isso é um papel, isso é uma escolha para a divindade. É assim, é revelador, né? É revelador, porque se Jesus não pode, é porque o negócio tem que ser muito alto mesmo, né? Muito alto. Se ele fosse casado, até entenderia, falava, vou ver com a minha mulher e tal, né? Mas como ele não era, então é um papel, é para divindade, né? Para Deus, porque acima da mulher só Deus que manda.
a marca da transformação espiritual. Então, Tiago foi moldado pela convivência com Jesus. Ele aprendeu a canalizar aquela intensidade que ele tinha para coragem e para fidelidade, a ponto de se dispor ao martírio. Ele se torna um exemplo de firmeza e devoção e ele está pronto para sofrer pelo Cristo, né? Sua morte acaba sendo um pouco precoce. Sobre Tiago, vou parar aqui um pouquinho, nós não temos quase informação nenhuma. E é esse um dos fatos que chama a atenção dele ser descrito como do círculo íntimo. As ocorrências, a única passagem que ele aparece sozinho é justamente nessa que se descreve a sua morte. Está no Atos dos Apóstolos. Mas, junto com João, ele aparece nessas vezes que eu acabei de citar, né? Ele é descrito, comparado a Elias, pela sua impulsividade, muito impetuoso. Mas lá em um livrinho de Irmão X, ah, Pontos e Contos, lembrei. Um livrinho de Irmão X chamado Pontos e Contos, que é um livro delicioso de ler, viu, Marcos? Porque são histórias todas independentes, muito, muito profundas. Conta, Irmão X, que Tiago tá caminhando com Matias depois da crucificação. Matias entra no lugar de Judas no apostolado. É, aí, ó, a Carla está falando que no The Chosen fala um pouco da relação deles com os irmãos, né? Só lembrar que assim, o The Chosen tem muita coisa que eles fundamentam, tem coisa que assim, é um pouco do autor também, né? Não sei quem falou, nossa, eu assisti a série de Maria de Magdala e faz isso, faz aquilo. Eu falei, ó, calma que não tem nada disso aí não, assim. Isso é a opinião do autor, né? Bom, nesse Pontos e Contos, ele está caminhando com o Matias e Matias pergunta, mas como é que foi é, esse acontecimento da entrega de Jesus? E ele fala, pois você não sabe, estou fazendo uma adaptação aqui, né? Estávamos com Cristo no Getsemane e o infame chegou e deu-lhe um beijo e o entregou aos soldados. E Matias pergunta, mas por que? Ele fala, por 30 moedas. Será sempre Judas a razão da nossa vergonha. E ele fala assim, mas ele não chegou a perdoar, a se perdoar, a pedir perdão. Ele fala, não, ele vai morrer sozinho. E ele fala assim, mas qual o intuito? Aí Tiago fala assim, vamos voltar em Pedro, ele fala assim, Simão Pedro nos diz que ele não imaginava os desdobramentos da sua ação. Então nos diz que ele errou mais, né, por debilidade do que por má fé. Mas eu não creio nisso, ele diz, Tiago. Eu não creio nisso. E tá nesse diálogo assim, sabe quando você pega para falar mal de alguém, não vocês, eu sei, mas quando vocês ouvem alguém falar mal de alguém assim, bem, bem falado mesmo, né? Tipo novela, né? E eles estão falando e caminhando. E de repente eles veem um homem numa luz imensa, imensa. E quando aquele homem se aproxima, ele lembra dos dois no caminho de Emaús, ele reconhece o Cristo. E Matias, né, fica mais perplexo ainda. E aí ele se ajoelha, ju- e Matias junto, e fala: Senhor, dai-nos a tua bênção.
e Jesus estás abençoado eternamente. Ele fala, Senhor, fica conosco. E Jesus responde, não posso, preciso cuidar de Judas. Nesse dia, nesse dia, diz irmão X, que Tiago começa a escrever a sua epístola, que ficou muito famosa, a única epístola que Tiago tem, e que nem é atribuída a este Tiago maior. Os estudiosos são, assim, eles não são unânimes, mas eles atribuem a outro Tiago, que seria irmão de Jesus, mas que pelo Espiritismo nós sabemos que é o Tiago maior. Lá no meio da sua epístola, ele diz assim, ó. Não, vou até pôr aqui, peraí. Vou até pôr aqui porque isso aqui vocês têm que ler comigo. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Você acha que tem a ver com o que ele estava fazendo ou não? Como a dizer, né? Aquilo que está mais próximo de nós é o que a gente mais entende, né? Como é que eu vou escrever de um assunto? Como é que eu vou falar de aquarela? Não dou conta. Tem que falar de processo, de resposta de réu, né? De, de falsete, de terça no canto. Tem que falar disso, né? Então, ele falando daquilo que ele conheceu. Eu estou um pouco preocupado, que vocês estão muito quietinhos, mas eu vou encerrar aqui, depois vocês falam, então. E aí, diz assim, ó, no 52 nós vamos parar aqui. 51 falou dos três. E aí no 52 diz assim: E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. Bom, então ele não está falando que ele vai trazer a, a menina da morte. Ele está dizendo que ela não morreu. Cadê a cara? Agora eu viciei nisso aí, viu, cara? Eu achei a sua cara mesmo. Gente, tem um. Não sei como é que chama isso. Não é um site, é É uma um página, né? perfil. É um É um perfil perfil, no né? Instagram que explica os quadros. É. Isso, Esse maravilhoso. aí, sabe como é que chama esse aí? Xadrez com o diabo, não é? Checkmate. Ah, tá. Dá uma olhada boa. Quem arrisca um palpite aí, o que que é? Cadê a Lília, que eu vi que segue também? A gente fica sabendo da vida dos outros pelas coisas que as pessoas seguem. Nenhuma intuição, nada. Se visse o quadro lá no museu, nadinha. Ana? Eles estão disputando a alma de alguém, né? Anjos e demônios, né? As peças. É E arte me cha- explicada, o Tânia. O que me chamou a atenção também foi esse anjo tá grávido, essa mulher. Como é, Web? O que me chama a atenção também é esse anjo, parece estar grávido. Ah, é. Ó, vou dar em linhas gerais aqui. É um checkmate, em que um jovem, me parece, um fala um jovem, outro uma jovem, enfim, uma pessoa jovem
joga um xadrez com o diabo. E a coisa tá feia pro jovem, porque o nome do quadro é Checkmate. Então, você vê a expressão, vou passar uma aqui para a gente ver. Olha a expressão do diabo. Tipo assim, de hoje você não passa, né? Eu te peguei. Para quem entende de xadrez, ele tá com a rainha na mão. Ele capturou a rainha, que é a peça mais versátil, mais poderosa do xadrez. Que até no xadrez, Bruno, é as mulheres que têm mais força. E, e a expressão do demônio é, claro que não é um jogo de xadrez, é um jogo da vida, né? Ele tem uma expressão de extremo, quase arrogância, como a dizer assim, você não me escapa. A outra expressão que chama atenção, que a Hebe comentou, é a expressão do anjo. O anjo tem uma expressão de pena, de empatia, é, de impossibilidade de, de, de agir pelo outro. Porque é o outro que tem que dar conta da sua vida. É ele que faz as suas escolhas, é ele que arca com as suas consequências. Mas para onde que ele está olhando? Ele não está olhando para o jovem. Ele não está olhando para o jovem. Ele está olhando para o tabuleiro. E o jovem, ou a jovem, está desolado, também olhando para o tabuleiro. Vou falar da minha interpretação, se tiver algum expert aqui em xadrez, pode me corrigir. A rainha do diabo tá de frente, tá pertinho do rei. E no xadrez, quando acontece essa jogada, quando você tem uma peça que pode capturar o rei do adversário, você fala cheque. Como a dizer, se você não agir, você vai perder o jogo, porque eu vou capturar o rei, e quando captura o rei, acabou o jogo. Quem capturou ganha. Mas como é que chama o quadro, eu falei? Checkmate. Checkmate. Check- Checkmate é quando você se coloca numa posição de capturar o rei na jogada seguinte e não há nenhuma jogada que o adversário possa fazer para fugir. Então, o demônio dá checkmate para dizer: eu vou capturar o seu rei, ou eu vou capturar a sua alma. Isso é nós diante da morte. Mas a questão é que tem um peão aqui, eu não sei se a minha seta aparece para vocês, pequenininho aqui, ó, que o peão é a peça mais simples do jogo. Mas se ele mover o peão, ele vai pegar a rainha do diabo. E ele, além de sair do cheque, ele também vai capturar a principal peça do adversário. Então, quando você vai lá nos comentários, as pessoas falam assim: ué, então não é checkmate? E aí, agora já vou falar de mim, tá?
A minha leitura é checkmate porque a proposta é demoníaca. Como dizer, a sua vida está perdida, a sua vida não tem salvação, mas para Deus sempre há salvação. Para a divindade sempre tem jeito. Nunca há um caso em que nós estaremos absolutamente ao léu, desalentados, desamparados. Nunca haverá. Nós sempre poderemos contar com a presença do Cristo em nossas vidas. Então, aqui, se ele olha, se ele puder sentir a intuição do anjo, que não olha para ele, olha para o jogo e vê a ação que ele pode tomar, ele será salvo. Ele não vai perder a sua existência. Então, o checkmate, ele é, na verdade, mais uma armadilha. O diabo blefa, o diabo seduz, tenta conquistar aquilo que ele não tem nem nunca terá para quem andar com Cristo. É por isso que ele diz que quem anda comigo nunca estará em trevas, sempre haverá luz. E é por isso que ele chega na casa, ele avisa antes para Jairo, crê somente. E quando ele chega, ele vai reafirmar isso. E semana que vem, viu, Bruno? Vou te dispensar da semana que vem, porque ainda vai sobrar conteúdo para a gente tratar, para a gente ver o que Jesus vai, vai aprontar aí. Porque Jairo está de frente à morte, a filha dele está de frente da morte e ele está numa uma situação que eu acho que é a pior que a gente pode viver, né? Muitos de nós diriam que é preferível que nós perdêssemos a vida do que um filho nosso perdesse. E é a situação que Jairo está. E aí depois nós vamos ver como é que lição que o Cristo tem para eles, para se ele vai mover o peão ou se ele vai aceitar o checkmate por aí. Bom, é isso aí hoje. Uma, um prazer, uma alegria a gente retomar os estudos. Eu falar que eu senti falta, viu, gente? Eu achei muito longo esse período aí. Tinha muita coisa, né? Viagem e tal, mas eu senti falta de vocês, viu? É, agora nós pega firme para. Também achou, né, Vivi? Longo demais. E outra coisa que nós bobeamos, nós não demos nenhuma lição de casa, nenhum livro pra gente ler. Nossa, Bruno, como é que a gente deixa, velho? Pode. Não Mas pode, começa com Claudinho. Boa Nova, capítulo 30 do Boa Nova. Vamos Começa. começar? Vamos começar para semana que vem? Para quem ficou de férias, um mês? Pronto, boa. Capítulo 30. Mas o É Boa Maria Nova de. é um livro assim muito gostoso, porque é meio que, sei lá, os bastidores ali né, da relação de Jesus com os apóstolos. Não sei, eu acho assim, o quintal de casa, sabe? É muito gostoso de ler. Ah, é coisa fora do padrão, né? Eu estou lendo lá o Paulo Estevam, eu vejo o relato, a conversa é, de Paulo com com o sapateiro que ele foi buscar em Damasco. Me ajuda aí. Marido da Prisca? Não, Oi? Ananias. O Ananias. Ananias, Ananias. Gente, pelo amor de Deus. Só aquilo ali, ele falar que era sapateiro em Emaús, vende tudo e vai seguir o Cristo depois do seu martírio. Bom, é isso aí. Ô, Ana, Ana Lívia agora. Eu preciso O declinar Herbert, aqui. o Oi. Herbert. Deixa eu só comentar como que é bonito
A confiança que Jesus tem em João, de confiar a mãe dele, né, para que ele cuidasse. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Que gesto. Colocar também a música que a Cacá Rezende fez pra gente do grupo de adoção. A gente fez uma encomenda para ela e pro César e eles colocam essa passagem. Vou colocar lá no grupo para vocês ouvirem. Eis aí teu filho. Ô, Ana, não dá pra fazer uma música a capela aí curtinha, não? Que música seria? Como prece? Quer escolher? Não. Pode escolher Brilho da Luz, talvez. O que você quiser. Então vamos. Vamos a brilho da luz, né? Luz é para irradiar, por que não deixar brilhar? Recebeste o dom do amor, não o guarde no porão. A fala encanta e o som da voz pode cantar. A fala encanta e o som da voz pode cantar. Luz é feita pra brilhar, como a lua iluminar. Luz é feita pra brilhar, como a lua iluminar. Obrigado, Ana. Obrigado, gente. Até domingo.